Porque a vitória brasileira não Paga paga pouco, tanto, inclusive, né? hein? É. Apesar dessa boa fase do Paraguai, o Brasil segue franco favorito. Agora, falar do Brasil, né? Que vai estrear aí com o Carlo Ancelotti jogando em casa, né? Na Neoquímica Arena contra o Paraguai, que já não perde há bastante tempo. O jogo será às 9h45. O Brasil que pode, inclusive, confirmar sua classificação para o Mundial nesta rodada, dependendo também de outros resultados. Pois é, joguinho bom pro Brasil, estreia de Carlo Ancelotti em casa, acho que deu uma animaçãozinha, apesar desse último jogo contra o Equador não ter sido nada legal, mas era uma partida muito difícil, né? Aqui realmente já é uma tarefa um pouco mais acessível, tanto pelo fator casa quanto pelo adversário. O Equador hoje ele é mais qualificado do que a seleção paraguaia. Vamos lá dar uma olhadinha no nosso aplicativo do Game Arena para ilustrar melhor esse confronto. O momento recente do Paraguai, além do momento recente ser melhor, a tabela de classificação também coloca a seleção paraguaia à frente do Brasil, tá? O Paraguai está ali em terceiro, o Brasil é o quarto. Paraguai com 24 pontos marcados, 2 pontos à frente do Brasil. Mas se a gente vence, a gente acaba passando aí. O Paraguai pode até dormir na vice-liderança, né? Pode passar o Equador também e garante a classificação, né? É isso. Vamos para os confrontos, né? Começando aí pela seleção brasileira, que ficou no 0-0 com o Equador, jogando fora. Antes, né, na demissão do Dorival, perdeu da Argentina por 4-1, aí havia vencido a Colômbia em casa 2-1, empatou com o Uruguai 1-1. Em casa, o Brasil também não perde um tempo, né? Os resultados piores 4-0 foram fora, no Peru. né? 4-0 no Peru, aí perdeu fora do Paraguai, venceu o Chile fora, 2-1, venceu o Equador, que é uma seleção difícil, em casa mesmo, numa fase não tão boa. Então, acho que o Brasil, assim, é favorito, viu? Apesar com certeza, sem dúvida. Essa boa fase do Paraguai, eu acho que jogando em casa... Segundo jogo já do Ancelotti. Ele não perdeu nenhum dos últimos 4 jogos, 3 vitórias e um empate. Acho que não perdeu nas eliminatórias em casa, né? Perdeu não, né? Enfim. Perdeu a Argentina, 1-0. Perdeu em casa para a Argentina, pois é. Foi da confusão, não foi do Maraca. Isso. E o Paraguai, velho, vem muito bem, só que o Paraguai é aquela coisa. Ele, em casa ele ganha, mas fora ele empata, apenas, né? Entre aspas, porque também é bom, né? Acaba sendo bom. Né? Venceu o Uruguai em casa, empatou fora com a Colômbia. Venceu o Chile em casa, empatou fora com a Bolívia. Venceu a Argentina em casa, venceu Venezuela em casa e empatou fora contra o Equador. O padrão do Paraguai ter sido esse, mas eu acho que o Brasil vai quebrar isso aí, tá? Esse jogo eu tô mais confiante no Brasil do que no outro. Muito bem, então vamos ver as odds aí no nosso momento Bet Nacional, porque a vitória brasileira não paga pouco, tanto, hein? Né? Apesar dessa boa fase do Paraguai, o Brasil segue franco favorito. Mas no último jogo, enquanto a gente até alertou isso, né? Muita gente empolgada com a estreia de Carlo Ancelotti, a vitória do Brasil pagava mais de 2, muita gente foi na vitória aí que a gente falou aqui. Galera, pés no chão, não é porque o Ancelotti chegou que vai mudar tudo, o clima melhorou de fato, mas ainda leva tempo, né? E a gente colocou aqui como possíveis placares o 0-0 e 1-1, e por isso até a gente pegou dupla hipótese do Brasil naquele jogo. Aqui não, velho, aqui eu vou confiar na vitória. Até porque a odd, como ela tá baixa, ela acaba nos deixando com o pé atrás de apostar em qualquer coisa com o dupla hipótese, né? Porque as odds elas não vão ficar muito atrativas. Por exemplo, dupla hipótese e under 3,5 vai ficar 1,38. E aí tem um ponto interessante que é o quê? A defesa do Paraguai ela é muito boa. Então, a minha alternativa vai ser o seguinte, certo? Aqui na aba especial, a gente tem uma opção que eu considero muito boa, que é nessa aba aí de resultado final e total de gols, que é o quê? Para o Brasil vencer e ter menos de 4,5 gols. Aqui eu gosto bastante. Acho que dificilmente teremos 5 gols na partida e eu confio na vitória do Brasil. E aí a gente vai ter um incremento de odd da vitória que só paga 1,42 para 1,63, tá? Ao meu ver é muito difícil o Paraguai levar 4, 5 gols, né? Até 4-0 dá. Até 4-0 é green, mas se fosse 4-1 ou 5-0 seria red. Eu acho que também não chega a esse ponto, porque o Paraguai tem sido uma seleção muito qualificada. Mas estou confiante na vitória do Brasil sim, e por isso essa que vai ser a dica do Tips. Muito bem, então dica aí para Brasil e Paraguai, vitória do Brasil e menos de 4,5 gols no jogo.